Fala galera, beleza? A gente está aqui para fazer mais um vídeo de revisão para a prova da Unicristos e esse vídeo ele não vai ter um tema específico, ele não vai ter um tema direcionado. A gente vai fazer uma revisão geral. Nós vamos pegar alguns temas, algumas questões que já apareceram nas provas anteriores e com base nisso a gente vai fazer alguns comentários bem bacanas nessa reta final de revisão e não vamos perder tempo. Primeira questão aqui para a gente, pessoal, é uma questão que vai falar de evolução. Olha só, o quadro a seguir mostra a comparação do número de aminoácidos diferentes nas cadeias polipeptídicas da hemoglobina de vários mamíferos. E aí ele deu aqui as espécies comparadas e para cada comparação ele deu um número de aminoácidos diferentes. Você pode perceber que entre homem e chimpanzé não teve, entre a espécie humana e a espécie de chimpanzé, não teve nenhum aminoácido diferente. Isso aqui vai ser importante para a questão. A análise bioquímica de polipeptídeos e proteínas, além de outras evidências, permitem aos cientistas traçar as linhas evolutivas. Já que essa questão está falando de evolução, é importante a gente ter uma noção real do que é evolução. E a primeira coisa para você ter essa noção real é: evolução não é um processo de melhora. Quando eu digo que o indivíduo evoluiu, que a espécie evoluiu ao longo do tempo, a gente não está dizendo que a espécie ela melhorou. A gente está dizendo que essa espécie mudou. A evolução, na realidade, é um processo de mudanças ao longo do tempo. Mas nem sempre a gente acreditou nesse processo. Nem sempre havia essa ideia clara de mudanças. Havia durante muito tempo, houve durante muito tempo, na realidade, a ideia do fixismo biológico. De acordo com esse fixismo biológico, as espécies eram entidades imutáveis. Elas eram entidades biológicas que não mudavam ao longo do tempo. Do jeito que ela é hoje, ela sempre foi, não teve nenhum tipo de mudança. Só que ao longo do avanço da ciência, ao longo das pesquisas, algumas pessoas começaram a adquirir informações, começaram a fazer observações de que havia sim uma mudança ao longo do tempo, de que as espécies elas estavam se mudando ao longo do tempo. E a primeira pessoa a publicar essas ideias, que são chamadas de ideias transformacionistas, ideias que defendem que as espécies mudam ao longo do tempo, a primeira pessoa a publicar um livro defendendo isso aí foi Lamarck. Por isso que Lamarck ele é tão comentado em prova, ele é tão conhecido. Lamarck dizia, olha, em 1809 ele publicou um livro chamado de Filosofia Zoológica, e nesse livro ele disse, olha, as espécies mudam, as espécies não são imutáveis, elas mudam ao longo do tempo, e ele diz que essas espécies mudavam basicamente graças a duas leis. Lei do uso e desuso, quanto mais você usa uma estrutura, mais ela se desenvolve, quanto menos você usa, menos ela se desenvolve, mais ela vai atrofiar, na verdade, e lei dos caracteres adquiridos. As mudanças que eu sofro no meu organismo, teoricamente, serão passadas à minha descendência. Então, Lamarck, ele acertou ao dizer que as espécies mudam. De fato, isso ocorre. Mas o erro dele foi a justificativa. Não é, as espécies elas não mudam simplesmente pela lei do uso e do desuso, elas não mudam simplesmente pela lei dos caracteres adquiridos. Arthur, mas se Lamarck errou na justificativa, por que ainda hoje a gente estuda isso daqui? Por que ainda hoje os vestibulares comentam isso? Porque ele foi o primeiro a dar a cara a tapa, ele foi o primeiro a se mostrar, olha, eu acredito nisso, 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 com base nisso, nisso, nisso. As espécies mudam e eu acredito que é com base nessas duas leis. Por isso que ele foi tão importante. Mas o maior nome do transformacionismo biológico, o maior nome daquilo que hoje a gente chama de evolução, da mudança das espécies ao longo do tempo, sem dúvida alguma, é Darwin. Charles Darwin, em 1859, olha só, 50 anos depois da publicação de Lamarck, Darwin publicou o seu livro. Publicou um livro falando que as espécies mudavam e a grande ideia defendida por Darwin foi exatamente a ideia da seleção natural. As espécies mudam e elas mudam graças à seleção natural. E o que é a seleção natural? É a capacidade do ambiente de determinar, de selecionar quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver. É o ambiente que diz quem sobrevive ou não. E aí não vale aquela ideia de o mais forte sobrevive, o mais bonito sobrevive, o mais inteligente sobrevive. Não, o mais adaptado vai sobreviver. Se ser mais forte significa ser mais adaptado, esse indivíduo mais forte vai sobreviver. Mas é o mais adaptado, não necessariamente o indivíduo mais forte que sobrevive. E Darwin publicou isso aqui, pessoal, em 1859. Darwin publicou isso aqui antes mesmo de Mendel publicar suas leis da hereditariedade. Ou seja, quando Darwin publicou seu livro trazendo a ideia da seleção natural,
ele não sabia praticamente nada de genética. Todas essas informações que a gente tem de genética hoje, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, mutação, DNA, ácido nucleico, Darwin não sabia de nada disso daí, absolutamente nada. E outra, Darwin aceitava para alguns fatos, para algumas ocasiões, as leis de Lamarck. Ele não dizia que Lamarck estava absolutamente errado, mas ele dizia que a principal ou o principal fator da evolução era o fator seleção natural. Tanto que Darwin publicou seu livro em 1859 e na década de 1890, entre 1890 e 1900, surgiu o que nós chamamos de neodarwinismo. Um darwinismo novo, um darwinismo que era puro. Arthur, como assim darwinismo puro? Basicamente, esse neodarwinismo, os cientistas que defendiam esse neodarwinismo, eles defendiam que a evolução ocorria pela seleção natural. Não tinha que aceitar nada de Lamarck, não tinha que aceitar essas leis de Lamarck. Então, era basicamente a seleção natural sem nada de Lamarck. E depois, de 1930 até hoje, na verdade, entre 1910 a 1930, essa teoria ela foi sendo desenvolvida e desde 1930 até hoje é a teoria aceita para explicar a mudança nas espécies. É a famosa teoria sintética da evolução. Alguns livros, algumas questões, inclusive, afirmam que teoria sintética da evolução é a mesma coisa de neodarwinismo, mas o ideal é você fazer essa distinção. Arthur, o que é que a gente tem aqui na teoria sintética da evolução? Lembra que Darwin, ele não sabia nada de genética, ele não sabia nada de mutação, de DNA, ele não sabia nada disso, né? Então, uma das maiores críticas que Darwin sofreu foi a seguinte: o Darwin dizia, olha, eu sei que os indivíduos que são parentes, eles devem ser mais parecidos. E os indivíduos que não são parentes devem ser menos parecidos entre si. E a galera perguntava, mas por que, Darwin? E ele dizia, não sei. Só sei que nas minhas observações isso foi constatado. A explicação, a justificativa para isso, eu não sei fornecer. E aí, quando a gente começou a conhecer os trabalhos de Mendel, lá nos anos 1900, a gente juntou as ideias de Mendel à ideia de Darwin. A ideia de Darwin era a ideia da seleção natural. O ambiente seleciona as características vantajosas, as espécies, os indivíduos mais adaptados. E como é que essas características surgem? Elas surgem de maneira aleatória. Elas surgem ao acaso. A mutação, a recombinação genética criam novas características e o meio vai dizer quais dessas características são ou não são vantajosas, devem ou não devem permanecer. E é isso que a gente tem como base do processo evolutivo até hoje. Inclusive, existem várias evidências, que é o que a questão está comentando, existem várias evidências de que isso daqui é uma realidade. E aí a gente pode falar que fóssil é uma evidência da evolução. A gente pode falar que órgãos vestigiais, aqueles órgãos que nos ancestrais, melhor falando, eles tinham alguma função, mas hoje não tem mais. São uma evidência de processo evolutivo, como é o caso do nosso apêndice vermiforme, e a gente também tem a bioquímica comparada. O que é que a gente trabalha na bioquímica comparada? Indivíduos evolutivamente próximos devem ter uma bioquímica semelhante, devem ter proteínas semelhantes e devem ter moléculas de DNA semelhantes também. Olha o caso aqui do homem e do chimpanzé. O chimpanzé é a espécie mais próxima evolutivamente da espécie humana. Olha a quantidade de aminoácidos diferentes da hemoglobina do chimpanzé para a nossa. Não tem nenhum aminoácido diferente. É uma proteína, portanto, sem nenhum tipo de diferença da proteína humana. Então, isso aqui serve para você balizar essa relação evolutiva. Opa, se não tem nenhuma diferença na bioquímica, esses indivíduos devem ser bem próximos evolutivamente. Enfim, vamos lá então na questão. Com respeito ao quadro e às evidências da evolução dos seres vivos, depreende-se que o fato de encontrarmos a enzima tripsina desde protozoários até mamíferos não serve como evidência bioquímica do processo evolutivo. Galera, lógico que serve. Se você tem uma determinada substância, uma proteína, que está presente desde os protozoários até os mamíferos, essa substância indica que todos esses animais eles devem ter algum tipo de ancestralidade, algum tipo de parentesco evolutivo com esses protozoários. Indica sim, falso. B. O sequenciamento do DNA permite estudos evolutivos além dos estudos das proteínas. Galera, é muito melhor hoje a gente usar DNA do que usar proteína. Eu tenho muito mais informação, eu tenho muito mais dado nas moléculas de DNA
do que nas moléculas de proteína. Até porque vale a pena lembrar, somente cerca de 3% do DNA humano, por exemplo, é codificante, codifica proteína. Então eu tenho muito mais informação para poder comparar nas moléculas de DNA do que na estrutura das proteínas. E é por isso que quando a gente estabelece filogenias, quando a gente estabelece relações evolutivas, a gente usa como principal dado base a comparação de DNA, seja o DNA nuclear, seja o DNA mitocondrial, seja o DNA plastidial, quando a gente fala nos vegetais. Então, o gabarito aí, ele vai ser a letra B nessa primeira questão. A segunda apareceu na última prova da Unicristos e ela também trabalha essa questão de evolução, só que de maneira mais precisa, de maneira mais objetiva. A busca pelo enquadramento em padrões de estética corporal tem movimentado bastante o mercado nacional desse setor e estimulado muitas pesquisas nessa área. Suponho que um pesquisador tenha um interesse em entender e solucionar a calvície humana, estudando a origem e a formação dos pelos. Origem e formação dos pelos. O animal a seguir, que seria o mais indicado dos citados para os objetivos em questão, galera, o gabarito dessa questão aqui é a letra C. Essa questão exige de você que você saiba reconhecer quais grupos são mais próximos evolutivamente. E aí você tem a galinha representante da ave. A ave é um grupo de animal, é um grupo de vertebrados muito mais próximo evolutivamente dos mamíferos do que de qualquer um desses outros animais aqui. Nenhum outro animal é tão próximo evolutivamente dos mamíferos quanto as aves, pelo menos não desses daqui que foram citados na questão. Então, você vai usar como base esse grupo das aves, você vai usar como base a galinha. Inclusive, as questões normalmente trabalham a estrutura da pena como sendo homóloga, como tendo a mesma origem da estrutura dos pelos. Já que ele fala de origem, então a resposta correta aí seria a letra C. É uma questão que exige de você que você saiba, que você tenha uma noção da proximidade evolutiva. Se você tem uma noção aí de quais grupos são mais próximos evolutivamente uns dos outros. Então, segunda é a letra C. Na terceira, a gente ainda fala um pouquinho de evolução, mas fala de maneira mais leve, de maneira mais tranquila, tá? A farinha de mandioca é um item básico na dieta do brasileiro, principalmente no interior do país, sendo seu cultivo espalhado por todo o território. Um tipo de pesquisa de grande efeito social é o melhoramento genético das plantas de mandioca, para a obtenção de variedades altamente produtivas. A ideia é, eu quero ter variedades de mandioca que me rendam cada vez mais alimento em um espaço cada vez menor e em um intervalo de tempo cada vez menor. Eu quero aumentar ao máximo a minha capacidade produtiva. E para isso, a gente vai promovendo uma ideia de não só melhoramento genético, mas também de seleção. Eu vou escolher aquelas características que me são mais vantajosas. O gene eu não consigo enxergar. Eu seleciono a característica e, como consequência, eu seleciono aquela linhagem genética mais adequada aos meus interesses. E já que sou eu, já que é a espécie humana selecionando, a gente diz que esse caso é um caso de seleção artificial, que pelo menos há 10 mil anos a gente vem fazendo. De 10 mil anos para cá, a gente teve uma grande revolução no comportamento da espécie humana em que houve o desenvolvimento da agricultura. E aí nós deixamos de ter uma vida predominantemente nômade, uma vida de caçador, de coletor, e a gente passou a ter uma vida mais fixa, uma vida em que a gente estabelecia um local para a nossa sobrevivência, a gente plantava, a gente passou então nesse período a escolher as variedades mais interessantes, não só de plantas, mas também de animais, a gente passou a domesticar esses animais, e tudo isso daqui significa, tudo isso representa um processo de seleção artificial. Inclusive, o cachorro aí de estimação que você tem que estar do seu lado, ele é um produto dessa seleção artificial. A gente teve aí um grande papel na formação desses cães ao longo de cerca de 10, de 15 mil anos aí na história recente do planeta. A partir de lobos, a gente formou diversas raças de cães que nos acompanham aí e que representam boa parte dos nossos melhores amigos. É um caso aí de seleção artificial. Show de bola? Galera, na quarta questão, a gente já sai desse trabalho de evolução e já vai para um ponto específico da zoologia que é comum de aparecer em prova. Esse gráficozinho aqui, ele é comum demais de aparecer em prova e, como a gente sempre fala, a Unicristos ela não ia deixar de cobrar isso daí em mais de uma questão. Olha só, pessoal, em 2015.2 apareceu esse gráfico aqui e em 2015.1
apareceu esse mesmo gráfico aqui, com a mesma ideia, com o mesmo raciocínio lógico. Olha só, as curvas a seguir ilustram a diferença de crescimento entre os animais. Com base na figura e no assunto crescimento em animais, pode-se afirmar: o gráfico dá para a gente no eixo Y o tamanho e no eixo X o tempo. Você pode perceber que essa curva A, ela mostra um crescimento contínuo ao longo do tempo. Ele vai crescendo de maneira sempre contínua. Enquanto que essa curva B mostra períodos de crescimento, períodos de estagnação. Cresce, depois passa um tempinho sem crescer, depois cresce. Essa curva B representa o crescimento clássico tipicamente observado em artrópodes. Os artrópodes, devido à presença do exoesqueleto quitinoso, vão apresentar essa curva. O que acontece? Esse animal está aqui, ó, ele não vai crescer, porque o exoesqueleto dele impede esse crescimento. Então, aqui nesse ponto, onde eu estou aqui com o apontador para vocês, galera, ó, nesse ponto existe a eliminação desse exoesqueleto. Esse animal joga fora esse esqueleto externo, permite então essa perda do esqueleto, permite a ele crescer um pouquinho até que ele volte a formar um exoesqueleto maior. E aí ele fica aqui num período de estabilidade. Quebra, joga, elimina esse exoesqueleto, joga fora esse exoesqueleto e cresce. Então, nos artrópodes, você vai ter períodos em que o exoesqueleto vai impedir o crescimento e períodos em que a eliminação do exoesqueleto vai permitir o crescimento do indivíduo. Então, vamos lá. Letra A. As curvas A e B representam, respectivamente, tipos de crescimento descontínuo e contínuo. Galera, é só você olhar para o gráfico. É o contrário. Falso. Letra B. A curva A pode representar o crescimento de um inseto. Galera, a curva A pode representar o crescimento de um inseto? Não, a curva A não representa o crescimento de um inseto, porque a curva A é uma curva contínua e inseto é artrópoda. Letra C. A curva B pode representar o crescimento de um artrópode? Pode. Então, nosso gabarito aí na quarta questão é a letra C. A quinta questão traz aí pra gente a mesma ideia, ó. Duas curvas de crescimento traçadas a partir dos mesmos dados obtidos em diferentes animais, do nascimento até a fase adulta, são mostradas abaixo. Com base nesses dados, analise as proposições, correlacionando os animais exemplificados com as curvas de crescimento nos gráficos A e B. Olha aqui, letra A. O crescimento do gafanhoto é compatível com a curva mostrada em B. Não, porque o gafanhoto é um artrópode. Se o gafanhoto é um artrópode, significa que a curva de crescimento dele aqui, ó, vai ser a curva A. Falso. Letra B. O crescimento da aranha, que também é um artrópode, é um quelicerata, é compatível com a curva mostrada em A. Sim, é compatível. Essa curva A é a curva do crescimento dos artrópodes. Então, nosso gabarito na quinta questão vai ser a letra B de bola. Ok? Vamos aqui na sexta. Na sexta a gente já sai dessa parte de zoologia, né? A gente disse que esse vídeo ia ser um vídeo bem amplo, bem geral. Então a gente está trabalhando temas diferentes que podem voltar a aparecer na prova. Olha o que a gente tem. Sexta, atualmente os cientistas têm condições de identificar pessoas com problemas cromossômicos e de prever o risco de seus filhos virem a ser afetados por doenças hereditárias. Esses procedimentos fazem parte do que se denomina de... Galera, isso aqui que ele falou no texto é o que nós chamamos de aconselhamento genético. A pessoa faz uma série de testes, vai lá, vai conhecer o médico, tudo mais, faz uma série de entrevistas com o médico, faz uma série de exames, e essa pessoa, então, ela vai verificar que tipo de problema cromossômico o descendente dela, o filho dela, pode vir a apresentar. E aí o médico vai aconselhar, olha, você não pode ter filho, então você pode ter filho, ou então você pode ter filho sem problema, sem risco nenhum, ou caso você venha a engravidar, você corre esse risco A, esse risco B. Isso é o que a gente chama de aconselhamento genético. Genoma humano é o material genético da espécie humana, risco genético é um termo que não tem um significado específico. Técnica de PCR, a gente já comentou no outro vídeo, a técnica de PCR é uma técnica de reação em cadeia da polimerase, em que a gente amplifica, a gente aumenta a quantidade de DNA, e melhoramento genético é aquele processo em que a gente seleciona variedades de características mais interessantes para a gente. E dessa maneira a gente vai melhorando as características daquela espécie. Você vê a característica, mas quem expressa aquela característica é o gene. Então, ao selecionar a característica, você acaba então promovendo esse melhoramento genético. Não é o caso da questão. A questão está falando aí em aconselhamento genético em si.
Ok? A gente tem aqui na sétima ainda uma questão que já vai misturar um pouquinho de citologia, de bioquímica e de programa de saúde, tá? Uma questão bem bacana. A água oxigenada, peróxido de hidrogênio a 3%, é usada como antisséptico de ferimentos. Quando colocada sobre um corte ou escoriação na pele, decompõe-se mais rapidamente devido à presença de uma enzima, catalase, produzida por uma organela citoplasmática chamada de peroxissomo, que existe no sangue e nas células, transformando-se em água e gás oxigênio. Nesse processo de decomposição, acaba matando muitas das bactérias que poderiam provocar uma inflamação no local. A mais famosa delas é a Clostridium tetani, a bactéria que provoca o tétano. E aqui a gente tem a reação de decomposição. A água oxigenada, na presença da catalase, vai ser rapidamente quebrada em água e oxigênio. E aí a gente tem o seguinte: assinale a alternativa que indica qual das substâncias envolvidas nessa reação química é a verdadeira responsável pela morte das bactérias. Pessoal, o que vai matar a bactéria é exatamente o oxigênio. O que mata a bactéria é essa moléculazinha de gás oxigênio. Existem bactérias que são anaeróbicas restritas. Anaeróbicas restritas. Só vivem na ausência de oxigênio. Todas as bactérias do gênero Clostridium são anaeróbicas restritas. Então, quando você joga água oxigenada na sua ferida, você está aí matando a bactéria que poderia causar o tétano em você. Então, vamos lá. Letra A é o oxigênio, pois bactérias anaeróbicas estritas, obrigatórias, não vivem em ambientes com abundância de oxigênio. Galera, verdade. Gabarito aí pra gente, já vai ser a letra A nessa sétima questão. Bastava você relacionar essa bactéria anaeróbica com a liberação de oxigênio aqui. E para a gente terminar, para a gente finalizar esse vídeo, a nossa última questão aqui fala um pouco sobre ecologia, fala um pouco sobre poluição. Quando a Unicristos fala de ecologia, normalmente ela fala de relações ecológicas, mutualismo, protocooperação, predação relacionando com cadeia alimentar, ou fala de poluição. E dos principais tipos de poluição que a Unicristos comenta, sem dúvida alguma, a eutrofização, ela está ali no topo, ela é bastante comentada. Vamos ver o texto, A Lagoa Juparanã, em Linhares, região norte do Espírito Santo, amanheceu esverdeada. Segundo especialistas, a coloração pode ser resultado de obras realizadas para aumentar a conexão entre a lagoa e o Rio Pequeno. Em dezembro do ano passado, o mesmo fenômeno aconteceu na lagoa. Na ocasião, a orientação era evitar o contato com a água. Além da mudança na coloração, dessa vez, o nível da água está cada vez mais baixo. Segundo o engenheiro ambiental Marcos Aurélio de Almeida, uma das causas possíveis para o baixo nível da lagoa e o aparecimento das manchas verdes são as obras de abertura do canal que liga a lagoa ao Rio Pequeno. É provável, então, que esse rio pequeno seja um rio poluído e, a partir do momento em que você criou esse canal, você comunicou essas águas, a água da lagoa ficasse agora poluída. E aí ele diz, a notícia evidencia um problema ambiental que está relacionado. Galera, ou é eutrofização ou é magnificação trófica. Não pode ser magnificação. Arthur, por que não pode ser magnificação? Quando você fala de magnificação trófica ou de biomagnificação trófica, você está falando de um acúmulo de substâncias não biodegradáveis na cadeia alimentar. É o acúmulo de metal pesado, é o acúmulo de pesticida e por aí vai. E a questão em nenhum momento falou do acúmulo, a questão em nenhum momento falou de cadeia alimentar, do último nível trófico ser o maior impactado. A questão não fala disso daí. Então, não vou considerar nem a letra B, nem a letra D. Ou é A, ou é C, ou é E. Então, vamos nós aqui na letra A. Eutrofização, tendo como consequência o aumento da quantidade de oxigênio. Pessoal, coloca uma coisa na tua cabeça, tá? Sempre que a gente falar em eutrofização, sempre, sem nenhum tipo de exceção, sempre que você falar em eutrofização, o nível de oxigênio na água diminui. E a partir do momento em que o nível de oxigênio na água diminui, você vai ter duas consequências. A morte dos organismos aeróbios, vários peixes vão morrer porque não tem oxigênio disponível, e além disso, a proliferação de bactérias anaeróbicas. E são essas bactérias que vão produzir toxinas, tornando essa água imprópria para o uso, e vão também produzir gases mal cheirosos, tornando esse ambiente ali um tanto quanto fétido. Então, falsa letra A. Letra C. Eutrofização,
resultante da poluição das águas por dejetos de esgotos que beneficiam a nutrição dos animais aquáticos. De fato, uma das principais causas de eutrofização é o lançamento de esgoto nos ecossistemas aquáticos, mas em nenhum momento você vai beneficiar os animais, eles vão ser prejudicados. Boa parte desses animais morre pela falta de oxigênio. Então, o gabarito aí tem que ser a letra E, eutrofização, processo de poluição aquática, ocasionando diminuição da concentração de oxigênio dissolvido, o que promove a morte de espécies animais nesses ecossistemas. Exatamente o que a gente comentou. Então, falou de eutrofização, você sempre vai relacionar com a queda de oxigênio, morte dos aeróbios e proliferação das bactérias anaeróbias. Beleza? Galera, com essa questão a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu estou sempre aqui disponível para ajudar cada um de vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.